Então, galera, depois de criar o nosso arquivo de specs, né, de podspec, a gente tem que pegar e instalar ele dentro do nosso aplicativo principal, né, onde a gente quer utilizar aquele podfile, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir instalar um pod, né? Porque o nosso projeto agora é um projeto simples, ele não tem pod, então a gente tem que instalar o pod para poder utilizar ele aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir dentro da pasta onde a gente está fazendo, que é aqui modularização, e aí a gente abre uma pasta do terminal para fazer isso, tá? Então vamos abrir aqui uma pasta do terminal. E aí eu faço assim, ó. Eu pego aonde eu quero estar, né? Posso dar aqui, ó, um CD e arrastar aqui para dentro, ó. Ele vai me dizer qual é o caminho que eu vou estar. Então aqui eu estou dentro de modularização. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho aqui dentro o meu projeto que eu criei. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lógico que a gente tem que ter instalado o Cocoa Pods na máquina, né? Se você não tem instalado o Cocoa Pods na sua máquina ainda, dá uma procuradinha na internet aí que é bem simples. Cocoa Pods install, Brew install Cocoa Pods, Gen, sudo Gen install Cocoa Pods. Então tem várias maneiras de você fazer, né? Então pod init, o que ele vai fazer? Ele vai preparar esse diretório para receber o Cocoa Pods. E ele cria para a gente aqui um arquivo chamado podfile. Tá? Então, com esse arquivo podfile, eu vou colocar dentro dele, tá? Aqui a gente não tem nada, e eu vou colocar dentro dele agora o caminho para o meu pod. Quando ele está no GitHub, o caminho é o GitHub e a branch que ele está, ou a tag que ele está. Como ele está na minha máquina aqui dentro, ó, dentro de exemplo SDK, dentro do exemplo SDK eu tenho um source, dentro do source eu tenho o arquivo. Eu tenho que chegar nesse diretório aqui. Uma maneira é colocar fixo esse diretório, mas eu não quero. Eu quero ensinar para vocês uma das maneiras que a gente utiliza. Mas eu tenho que descobrir esse caminho aqui. Como é que eu faço para descobrir esse caminho? Eu faço assim, ó. Vocês conhecem o comando ls, que é para listar, né? Então eu digo para ele, ó, lista para mim o que tem na pasta anterior, .. Por quê? Porque eu estou na pasta onde está o diretório, onde está o arquivo podfile. Então, .. eu tenho o quê? Eu tenho aqui a pasta fora, né? Estou aqui dentro da pasta de desenvolvimento, onde eu tenho aqui, ó, esses arquivos aqui. Então, eu quero dentro do quê? Dentro do exemplo SDK. Então, .. exemplo SDK. O que tem lá dentro? Ah, lá dentro eu tenho a pasta source que eu quero. Então, .. SDK barra source. Opa, desculpa. Lá dentro tem o arquivo que eu quero, que é o SDK network.podfile, né? Então, o que é que eu vou colocar aqui dentro, ó, do meu... Vou diminuir assim para ficar mais fácil, tá? Então, dá um clear aqui. E, ó, o que eu quero colocar aqui dentro? Então, aqui dentro eu vou colocar assim, ó, para gente usar. Vou colocar pods para modularização. Dentro desse títulozinho aqui, né? Eu vou colocar assim, ó. Pod... Aí eu vou dar o nome dele, né? SDK Network, que é o nome do arquivo que a gente tem lá dentro. SDK Network, né? Que ele tá no path, dois pontos, aí o caminho, que é ponto, barra, eu posso até copiar daqui, ó. Assim. Ok?
Não é bem assim, tá? O que eu preciso aqui, ó, esse meu SDK Network ele tem que estar entre aspas também, né? Aspas simples é aqui no caso, não é duplas, né? Então ele tem que estar aqui, aqui tem uma vírgula, aí 2 pontos path, aí aqui aspas simples, aqui tem que ter também um igual maior e lá no final aspas simples. Agora fiz certo, tá? Então, pod, o nome do meu pod, vírgula, path, aí eu coloco o caminho que eu quero o arquivo. Se fosse no GitHub, seria pod, a mesma coisa, né? Seria assim, ó, mesma coisa entre aspas, né? Seria que nem tá aqui, ó. Só que aí aqui, ó, eu colocaria o caminho do Git, né? Poderia copiar lá o que nem a gente Git, arroba, se fosse com SSH, se não HTTPS, o caminho do Git que eu coloco aqui, tá? Estando dentro de um Git, né? Mas beleza, o nosso básico que a gente quer aqui agora é o da minha máquina. Esse é o caminho da minha máquina. Então vamos ver se eu realmente fiz certo. Para mim saber se eu realmente fiz certo, desculpa, abri o cara errado, quero abrir o terminal. Para mim saber se eu fiz certo ou não, o que eu vou dar? Vou dar um clear aqui, vou dar um ls, agora eu tenho aqui o arquivo podfile, e eu dou um pod install. O que o pod install vai fazer? O pod install vai gerar para a gente, se tudo der certo, e ele não deu, ele já deu erro, ele vai gerar para a gente o seguinte, ó. Modularização. Depois eu vou mostrar para a gente, quando tiver certo, já o que ele vai gerar, tá? Então o que ele falou para mim aqui, ó? Ele não encontrou o SDK Network neste caminho aqui, tá? Então agora eu tenho que ver o que tá de errado aqui nesse meu caminho. Beleza? Vamos ver aqui se eu acho o que tá de errado. Eu acho que o que pode estar de errado é o nome, né? Porque não é SD Network, é SDK Networking, né? Ó, nosso nome, deixa eu ver aqui, ó. Se a gente der aquele ls de novo, ó, é SDK Networking, ó. Então vamos tentar aqui de novo, agora vamos salvar e vamos tentar dar um pod install para ver se agora ele encontra o cara. Opa, achou o cara. Pronto, tá instalado. Agora a gente vai olhar aqui, ó, o que ele criou. Ele criou para a gente um workspace. E a partir de agora, a gente não abre mais o projeto, a gente abre o workspace. Por quê? Porque dentro do workspace tem a ligação do projeto com o pod. Ele criou também um pod file lock, que aqui dentro está as informações da instalação do pod, e aqui dentro do pod estão os arquivos que foram instalados, tá? Tem um projetinho pod, ó, que ele junta esse projeto com esse projeto para mostrar para a gente. Então, eu vou aqui, ó, fechar o nosso projetinho que a gente tem aberto e eu vou abrir agora o workspace, né? E ele sempre abre no meu outro monitor e aí eu venho para cá, ó. Veja que agora ele tem modularização e o pods, tá? No modularização tá o que a gente tinha. Tá aqui o nosso projetinho que a gente tinha. E aqui tá o nosso Content View, que eu vou deixar ele construir aqui. Ele demora um pouquinho a primeira vez sempre. Eu vou tirar esse minimap daqui que eu não gosto dele. Sempre que ele for fazer um preview, ele vai ter que buildar para ver se está tudo certo, né? Isso é normal. Tá um pouquinho mais lento, galera, agora porque eu tô com uma máquina Intel de novo. Pronto, tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Lembra que a gente criou no nosso projeto lá uma category, fez uma lista de category lá no nosso exemplo? Vou até abrir o nosso exemplo para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui no nosso exemplo SDK, ó. E olha o quão importante é a gente ter o exemplo para fazer funcionar, né? Aqui no nosso exemplo, a gente tinha um Content View, ó, que mostrava para a gente aqui a lista de categories, certo? O que a gente vai fazer lá no nosso projeto?
Lembre-se que o nosso SDK é o que está aqui dentro, ó, que é o helpers que a gente colocou e que é o provider que faz a chamada que a gente colocou. Isso aqui que está no exemplo não faz parte do nosso SDK. Isso aqui é um exemplo de usabilidade. Então, quando a gente faz modularização, que a gente cria um novo módulo, a gente sempre cria o exemplo aqui para poder usar as coisas que estão dentro do nosso módulo. Esse exemplo, inclusive, ajuda bastante na hora de fazer os testes, né? Só que eu vou usar isso aqui lá dentro do nosso outro projeto, que é o projeto aqui, ó, onde a gente tem o login, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, dentro desse cara aqui, um outro arquivo, né? New file. E eu vou chamar esse arquivo de category view. Esse category view, o que eu vou fazer? Para a gente não perder tempo, nosso vídeo já está longo, eu vou copiar exatamente o que a gente tem aqui, ó. Ele vai reclamar porque ele não tem o category view model, mas eu vou levar para lá também, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou colar aqui o que a gente tem lá, ele vai reclamar, eu vou criar um novo, até vou criar aqui um grupo só para ficar fácil para a gente identificar aqui, ó, vou chamar ele de category, tá? E aí eu vou botar o nosso category view lá dentro. E aí agora eu vou colocar aqui dentro também um novo arquivo que vai ser o nosso category view model. E eu vou pegar aqui do nosso exemplo o nosso category view model. Se porventura você não assistiu a aula passada para aprender a fazer isso aqui, volta um pouquinho o vídeo aí que você vai ver que... Posso copiar tudo. Você vai ver que eu estou ensinando a fazer passo a passo. Aqui eu estou ganhando tempo para a gente, tá? Para não ficar falando a mesma coisa que eu já falei. Então, tá aqui o meu Category View Model. Esse meu Category View Model precisa de um Category Model, tá? Que eu fiz esse Category Model. Deixa eu ver onde é que eu fiz o Category Model. Vamos descobrir aqui. Isso, tá aqui o nosso Category Model, ó. Tá. Aqui, ó, o Category Model está dentro da onde? Do nosso Network Provider. Eu não vou criar ele aqui, então. Não vou criar ele aqui. Ele não está encontrando. Beleza, chegamos no nosso primeiro problema. Ele também não encontra o Category Provider. Ok? Ok. Nós temos aqui o nosso pod. E o nosso pod aqui, ele tem um SDK Networking, ó. Que lá dentro do nosso SDK Network nós temos o Provider, que tem o Category Model e o Category Provider. Como fazer esse cara aqui enxergar? Bom, a gente tem que importar, mas mesmo assim vai dar erro, tá? A gente tem que importar o nosso SDK Network para cá. Ó, pô, importei, ele ficou verdinho, mas mesmo assim ele não consegue, né, chamar o cara. Por quê? Se eu clicar aqui, ó, e der um jump, ele vem para cá. Aqui, ó, no Category Provider, ele está dizendo que ele não está conseguindo encontrar esse cara no escopo. Se eu der um clique jumping aqui, ele vai lá pro cara. Mas por que ele não está conseguindo encontrar? Pô, será que eu tenho que compilar? Vamos compilar. Vou pegar esse aqui de trás para não ficar atrapalhando a gente, vou minimizar. Vou minimizar esse cara aqui também. Vou minimizar esse cara aqui também. E vou usar a tela toda aqui. Pô, ele continua reclamando desses caras. Bom, além de a gente ter que importar aqui, ó, a gente tem que colocar esse cara aqui no nosso framework, assim como a gente colocou o DSM, ó. A gente tem que vir aqui e adicionar aqui da gente o nosso SDK Networking, tá aqui, ó, Edge. Agora ele tá aqui. Agora, se a gente vier aqui na nossa view, tá? E der uma compiladinha,
Ó, ele já não está dando mais esse erro ali. Porém, ele está reclamando de outra coisa. Vamos ver o que é agora. Ele está falando aqui do meu view model. Vamos dar uma olhadinha no nosso projeto. O que a gente esqueceu lá no nosso projeto exemplo. Vamos voltar aqui e vamos ver se a gente fez tudo certo. O nosso Category View Model, ele tem que ser um Observable. Vamos ver aqui se o nosso Category View Model é um Observable. É porque a gente colocou. Aí, aqui ele está reclamando que... pedindo para mim remover. Mas eu não quero remover. Esse cara não é uma função. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui que isso aqui está estranho. Bom, galera, para o vídeo não ficar muito grande, eu dei uma pausa aí e descobri o meu problema, tá? O meu problema, na verdade, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar como eu descobri, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, então o que eu fiz? Vim aqui, coloquei isso aqui em comentário, continuei compilando. Eu diminuí alguns erros aqui, porque ele estava reclamando aqui. Fui para o próximo erro, e aí eu descobri que, pô, aqui está reclamando também. Vou pegar aqui e vou colocar isso aqui tudo em comentário também. E vou compilar. E eu descobri aqui, ó, que está faltando uma chave. Então eu marco tudo e dou um Ctrl I. Ele alinha. Opa, a chave que está faltando está aqui, ó. Então eu coloco ela aqui, faço de novo, marco tudo e dou um Ctrl I, ele faz. Ponto. Se eu compilar agora, ele não reclama mais da minha chave. Tá? E ó, fez com sucesso. Bom, agora que eu achei o meu maior problema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descomentar esse cara aqui e vou compilar para ver se ele vai continuar reclamando. Ele continua reclamando para mim desse Category Model que ele não consegue descobrir. Tá? Ele está pedindo para mim tirar isso aqui, ó, mas está errado. Eu preciso ter, porque eu estou dizendo que é igual a esse cara aqui. Tá? Então ele está viajando aqui, tá? Ele está dizendo que ele não sabe quem é o Category Model. Então eu vou lá no meu Category Model e olho lá. O que está faltando aqui? Que tal eu colocar aqui um Public e transformar esse cara aqui num cara que eu consiga ver de outro lado? Tá? Aí ele vai começar a alguns outros problemas, né? Por exemplo, a Property ID precisa ser Public também. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tirá-la daqui, eu vou duplicar essa linha e vou tirar o ID daqui. Aqui eu vou tirar o Embedded. E eu vou colocar que ela é Public também, tá? Tudo isso por causa desse cara aqui, tá? Claro, eu tenho que colocar dois pontos aqui. Aí pronto, ele parou de reclamar aqui. E vamos ver agora se ele encontra quem é o meu Category Model, que antes ele não sabia quem era. Ok, ele encontrou, só que agora ele vai querer que eu coloque de novo, abre e fecha parênteses aqui, que ele não sabia quem era antes, tá? Pronto. Meu Category Provider, mesma coisa. Se eu não disser que ele é público, eu não consigo ver em outro lugar, né? Então, bora lá. Vou colocar lá como public. E aí vamos voltar lá e ver se ele agora... Ah, ele está dizendo o que agora? Ó? Que o meu initializer está protegido também. Então, o que eu tenho que fazer? Meu init aqui, ele tem que ser public também. Assim como é a minha função get, eu coloquei como public, né? Vamos voltar lá e vamos compilar de novo. Vamos ver se agora ele vai.
Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, build success. Vamos ver aqui no nosso view, né, o que ele vai mostrar pra gente. Não está mostrando nada. Por quê? Porque está tudo em comentário, né? Então vamos pegar aqui e vamos tirar todo o comentário que a gente colocou só para saber se o problema estava aqui ou não. Então, opa, nós temos um name aqui, ó. Name tá inacessível porque ele é um internal. O que acontece? Lá dentro do meu category model, ó, o que eu preciso usar? O name. Então, eu preciso do name e do description. Esses caras também tem que ser public. Volta para cá e... lembre-se sempre que quando ele vai fazer a visualização, ele compila. Não preciso compilar de novo. Se eu compilar, ele pausa a visualização, tá? Já não está mais reclamando para mim que esse cara aqui tem algum erro, estou usando alguém que não é público e tal. Então, o que fica aqui para a gente de lição, né? Fica de lição o seguinte: tudo que a gente for fazer dentro de um módulo que eu quero expor para fora desse módulo, ele tem que ser público. Primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto, a gente tem que aproveitar e fazer o teste antes. Porque se eu tivesse feito o teste lá dentro do meu módulo, ele já teria reclamado desses publics. E eu teria arrumado lá para os testes poderem funcionar e automaticamente aqui eu não passaria esse problema, esse perrengue, né? Então, a nossa grande lição é essa, tá? Vamos ver aqui agora por que ele não está mostrando nada para a gente, né? Ele deveria estar mostrando, já que nós estamos usando tudo lá do nosso provider. E o nosso provider tem tudo, né? Ele pega aqui, vamos ver se ele tem tudo mesmo, né? Quem faz o get lista? Vamos voltar aqui, ó. Quem faz o get lista é o nosso view model. E o nosso view model faz o get lista passando codando com Moa. Vamos colocar um breakpoint aqui, vamos colocar um breakpoint aqui. Só que aí a gente vai rodar. E para rodar e ele aparecer, se eu rodar agora, o nosso app, ele está apontando para quem? Para o Content View. E o nosso Content View, ele está com o nosso login, né? Então vamos mudar aqui no nosso app, para em vez dele pegar o Content View, ele pegar aqui o nosso Category View. Aí ele vai carregar direto a nossa tela de categoria. Então vamos compilar, vamos rodar e vamos ver o que o nosso simulador mostra aqui pra gente, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho a nossa tela para botar o nosso simulador do lado. Vou esconder esse cara aqui que não precisamos mais dele. Vamos botar o nosso simulador. Desculpa aí a atrapalhada. Vamos botar o nosso simulador aqui no canto pra gente ver. Ele está carregando aí, demora um pouquinho. Saudades do meu M1. Nos próximos vídeos a gente já não vai ter mais esse problema, porque eu estou comprando para mim um M2 e já vou testar um M2 para ver como é que funciona. Galera, a gente só descobre que o quanto é bom as novidades quando a gente tem ela e volta para o que a gente tinha. Aí a gente sabe que realmente é complexo. Ele demora um pouquinho a primeira vez. É assim mesmo. Difícil, né, gente? Sei que vocês estão aí assistindo e dizendo assim: Jesus, por que esse cara demora tanto para fazer as coisas? Não sou eu, é o computador, gente. O computador que tá lentinho.
E aí ele demora mesmo para mostrar as telas. Isso é uma coisa que eu falo sempre nas empresas, inclusive eles estão providenciando um M1 para mim, né? Que nós perdemos muito tempo esperando pelo computador. E isso atrapalha no nosso desempenho, né? A modularização já é uma prova disso. Quando a gente compila o projeto inteiro, né, a gente tem um problema, que é fazer com que esse projeto todo seja compilado, carregado, para mim chegar lá na minha opção que eu quero testar demora um monte. Então eu faço isso várias e várias e várias vezes durante o dia. E, consequentemente, eu perco tempo, né? Ó, voltamos com um erro, né? Qual é o erro que a gente tem? Ele está dizendo aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, vamos aumentar aqui, ó. Vamos dar aqui esse print aqui para ver. Ó. O que está faltando aqui, ó? Aquele nosso Transport Security que a gente colocou lá no outro projeto e não colocou aqui. Por isso que ele não mostra nada para a gente na nossa visualização também. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no Info, tem que dar um Add, e aí a gente tem que procurar aqui, ó, por Agora eu vou ter que lembrar de cabeça, né? E lembrar de cabeça não é uma coisa muito fácil pra gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso exemplo e vamos olhar lá no nosso exemplo de novo, né? Vamos vir aqui e a gente vai pegar aqui, ó, o que é o nome App Transport Security Settings. Então por isso que ele não encontrou, porque não é trans, é app, né? Então começa com app, ó, Transport Security Settings. Damos um Enter, abrimos aqui e clicamos no mais novamente. Aí ele coloca aqui esse cara e a gente muda ele para Yes. Pronto. Agora a gente dá um Play novamente. E espera todo aquele tempo de novo. Eu acredito que agora pela segunda vez ele vai ser bem mais rápido, porque ele não tem que abrir o simulador e afins, né? Então, ó, já fez o get, tá no aguardando, ó. E aí, agora ele vai no sucesso. Já vi aqui que ele printou, ele foi no sucesso. Indo no sucesso, a gente dá um play para ele continuar aqui de novo. Tá aqui a nossa lista, ó, bonitão, conforme eu pedi. Ele está reclamando aqui, ó, porque eu não coloquei o dispatch kill, tá? Porque eu tenho que dizer que eu volto para o meu principal. O objetivo dessa aula não é isso, eu não vou nem me preocupar com isso, para não estender mais o vídeo ainda. Mas o que importa, está aqui a nossa categoria. E a gente está buscando da onde isso, né? A gente está buscando isso aqui de dentro do nosso provider. Do jeito que eu fiz aqui, apontando localmente para minha máquina, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar breakpoint nele. Lógico que se eu pegar um pod que está no Git, eu não consigo colocar breakpoint. Mas se eu pegar um pod que está local, eu consigo colocar breakpoint aqui, ó, e eu consigo simular. Eu vou dar a primeira vez que eu faço isso, né? Vamos dar um replace aqui e eu vou rodar e vocês vão ver que ele vai parar dentro do breakpoint, dentro do meu módulo. Então, mas fazer modular é ruim porque eu não consigo debugar ele para poder descobrir algum problema. Claro que eu consigo, né? Claro que eu consigo debugar. Só que eu não vou apontar ele para o GitHub. Eu vou pegar, vou baixar o meu módulo, vou colocar na minha máquina e aí eu vou apontar ele para local na minha máquina. Inclusive, eu posso alterar aqui as coisas e rodar novamente, tá? Então, por exemplo, ó, se eu rodar aqui agora, ele vai fazer com sucesso, vai retornar tudo beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, dentro do meu módulo eu vou mudar aqui, ó, vou colocar um Azinho a mais aqui e vou rodar de novo. Vocês vão ver que ele não vai trazer o resultado, porque tem um A a mais, ele vai se perder e não vai fazer, tá? Quando o back-end receber lá, ele não vai receber o ID do Firebase, porque eu coloquei um A a mais aqui e não vai ter o que ele mostrar. Ó, parou aqui, vou rodar e ó, ele não trouxe nada para mim. Veio vazio. Por quê? Porque o meu back-end retornou vazio. Ele não retornou erro. Como ele não tem o ID do Firebase, ele retornou para mim um elemento vazio.
Ó, codando com Moa barra, né? E aí ele não consegue fazer, beleza? Então, a vantagem de você fazer ele local, e eu quis mostrar fazendo ele local para vocês exatamente por isso. Ah, Moa, mas como é que eu coloco um pod que não é local? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, pod Firebase Alpha. Eu acho que é assim, tá? Assim, ó, eu vou instalar o Firebase Alpha que tá lá no CocoaPods, lá no gerenciador. Ele sabe quem é quando eu digo isso para ele, tá? Porque isso é uma coisa pública que tá lá nele. Então vamos abrir aqui o nosso terminal e vamos dar um pod install só para ver o que ele faz. Ó, pod install. Ó, ele não sabe quem é esse cara. Vamos ver se o nome tá certo. Tá certo, só que o que faltou? Aquela famosa prestada de atenção, né? Aqui, ó. Vamos salvar e vamos dar um pod install de novo. E agora ele está analisando a dependência, está indo lá dentro da base de dados do CocoaPods, vendo se ele tem esse cara. Ah, amor, mas que versão que ele vai instalar? Como eu não passei nenhuma versão para ele, ele vai instalar a versão mais atual que tem, que é a 10.12.0. E vai instalar esse cara aqui dentro. E aí vocês vão ver que aqui dentro, onde a gente tem aqui esse cara, vai ter também o nosso Firebase. Tá bom, galera? O objetivo dessa aula era mostrar para vocês como é que a gente pegava o nosso pod e trazia aqui para dentro. É dessa forma, gente. A gente tem que ter o arquivo, tem que apontar o caminho dele, seja local, seja no GitHub, onde estiver, a gente aponta o caminho dele e pode usar ele aqui dentro. Claro que onde a gente vai usar esse cara, a gente tem que importar esse nosso pod, esse nosso cara. A mesma coisa acontece com a package, né? Quando a gente vai usar uma package aqui, a gente também tem que importar. Ele está dizendo para mim dar um update no meu cara. Eu vou dar aqui já dei um stop, né? Ó, aqui no pod agora tem o Firebase, tá vendo? Tá aqui dentro, tá? Mas esse Firebase aqui, gente, não deixem no projeto de vocês não vão usar para nada, a menos que vocês queiram implementar aí, lógico, o login, que daí vocês vão precisar dele, tá? Até eu vou deixar aqui, porque se eu for brincar com isso aqui depois, eu já implemento o login também. Então, a mesma coisa vai acontecer quando a gente precisa usar alguma coisa do DSM. A gente importa o DSM aqui para poder usar as coisas dele. Tá bom, galera? Obrigado. Não esquece aí de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, vocês ajudam o canal a continuar vivo, ajudam o canal a prosperar e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado, espero que eu tenha aberto a mente de vocês para modularização, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e se vocês querem mais conteúdo como esse, me segue no Insta, me segue no canal, liga aí o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos e bora lá codar, galera. Até a próxima.